Hermes Trismegisto é uma figura envolta em mistério e reverência, um ícone que atravessa os séculos carregando consigo um legado de sabedoria e esoterismo. Seu nome significa Hermes, o 3 vezes grande, um título que reflete sua profunda importância como mestre da filosofia, da ciência e da espiritualidade. No entanto, ao tentar definir quem foi Hermes Trismegisto, nos deparamos com um enigma. Ele é uma pessoa histórica, uma construção simbólica, ou ambas as coisas ao mesmo tempo? Para muitos, ele é o arquétipo do sábio, aquele que unifica o conhecimento humano e divino, oferecendo uma ponte entre o que é terreno e o que é celestial. As raízes de Hermes Trismegisto estão profundamente ligadas a duas grandes tradições, a grega e a egípcia. Por um lado, ele é associado ao deus grego Hermes, mensageiro dos deuses, patrono do comércio, dos viajantes e da comunicação, mas também é aquele que transita entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Por outro lado, é identificado como Thoth, o deus egípcio da sabedoria, da escrita e das ciências. Thoth, com sua cabeça de íbis, era visto como o escriba divino, aquele que registrava os segredos do universo. Essa fusão de figuras simboliza a síntese de dois mundos culturais e espirituais, o mundo da lógica e da linguagem, representado por Hermes, e o mundo do misticismo e da eternidade, encarnado por Thoth. Hermes Trismegisto é frequentemente descrito como o autor de textos fundamentais para a tradição hermética, um corpo de ensinamentos filosóficos e espirituais que influenciou profundamente o pensamento ocidental. Entre essas obras, destacam-se os chamados Corpus Hermeticum, uma coleção de tratados que discutem temas como a criação do universo, a natureza da alma, a divindade e o papel do ser humano no cosmos. Esses textos, escritos em grego, combinam elementos do platonismo, do estoicismo e da espiritualidade egípcia, formando um sistema de pensamento que busca a elevação espiritual e a compreensão dos mistérios do universo. Para os seguidores do hermetismo, Hermes Trismegisto é mais do que um autor. Ele é um mestre atemporal, um guia que convoca os seres humanos a buscar a iluminação e a comunhão com o divino. A influência de Hermes Trismegisto se estende além da filosofia e da espiritualidade. Ele também é considerado uma figura central na alquimia, a antiga prática que combina a essência, arte e misticismo em busca da transmutação de metais em ouro e, simbolicamente, da transformação da alma humana. A lendária Tábua de Esmeralda é frequentemente atribuído a ele. Esse texto enigmático contém a famosa máxima, abre aspas, assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora, fecha aspas. Essa frase encapsula o princípio hermético da correspondência, que sugere que o microcosmo e o macrocosmo estão intrinsecamente conectados. A alquimia, inspirada por Hermes Trismegisto, não era apenas uma prática material, mas um caminho espiritual, uma busca pela perfeição e pela unificação do ser. No Renascimento, a figura de Hermes Trismegisto foi descoberta e exaltada pelos humanistas, que o viam como um precursor da filosofia cristã e um símbolo da sabedoria primordial. Pensadores como Marcílio Ficino e Giordano Bruno acreditavam que os textos herméticos continham verdades universais transmitidas desde os primórdios da humanidade. Hermes era visto como um sábio que possuía conhecimento das leis cósmicas e espirituais que governam o universo, um conhecimento que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Seu nome passou a ser associado à ideia de uma filosofia perene, uma sabedoria eterna que une todas as religiões e tradições espirituais. Contudo, a historicidade de Hermes Trismegisto é um tema de debate. Muitos estudiosos modernos argumentam que ele não foi uma pessoa real, mas uma personificação simbólica da fusão entre as tradições gregas e egípcias no contexto do sincretismo helenístico. Os textos herméticos provavelmente foram escritos por diversos autores que atribuíram suas obras a essa figura mítica para conferir
autoridade e credibilidade a seus ensinamentos. Essa prática era comum na antiguidade, especialmente em contextos onde a sabedoria era vista como um dom divino. Independentemente de sua existência histórica, Hermes Trismegisto continua a inspirar aqueles que buscam compreender os mistérios da vida e do universo. Sua imagem transcende barreiras culturais e religiosas, conectando-se a um anseio humano universal, o desejo de encontrar ordem no caos, de decifrar os segredos do cosmos e de descobrir o verdadeiro propósito da existência. Para alguns, ele é uma figura histórica envolta em mitologia. Para outros, ele é um arquétipo, um símbolo que busca incessantemente por conhecimento e transcendência. Hermes Trismegisto nos lembra que a sabedoria não é algo estático, mas um processo dinâmico, uma jornada que combina razão, intuição e experiência. Ele nos convida a olhar para o além das aparências, a explorar os mistérios do universo e a encontrar em nós mesmos a conexão com o divino. Se ele realmente existiu ou não, talvez seja irrelevante. O que importa é o que ele representa, a união do humano com o sagrado, do material com o espiritual, do finito com o infinito. Ele é, em última análise, um símbolo da capacidade humana de sonhar, de buscar e de transcender. O Kybalion é uma obra que encapsula os principais fundamentos do hermetismo, uma tradição filosófica e espiritual atribuída a Hermes Trismegisto. Publicada pela primeira vez em 1908, sob o pseudônimo de Os Três Iniciados, esse livro carrega um ar de mistério, tanto pela identidade de seus autores quanto pela profundidade da sua mensagem. Embora envolto em uma linguagem simples, ele revela verdades universais que ressoam como aqueles que buscam compreender os mistérios da existência. O Kybalion não é apenas um texto, é um guia espiritual e filosófico, um convite para penetrar nos segredos do universo e aplicar suas leis para a evolução do indivíduo. A essência do Kybalion repousa nos seus 7 princípios herméticos, que formam o cerne do ensinamento transmitido pelos autores. Esses princípios, apresentados como leis universais e imutáveis, são ferramentas tanto para a compreensão do cosmos quanto para a realização pessoal. Eles são descritos como eternos, aplicáveis em todos os tempos e lugares, transcendentais em sua existência e práticos em sua aplicação. Embora possa parecer simples à primeira vista, cada princípio contém camadas de significados que se revelam gradualmente ao estudante que se dedica à sua contemplação e prática. O primeiro princípio, o princípio do mentalismo, estabelece que o todo é a mente, o universo é mental. Este axioma sugere que a realidade é uma manifestação da consciência universal, ou mente, e que tudo que existe no plano físico é uma projeção desta mente cósmica. Para o leitor atento, este princípio não apenas explica a origem do universo, mas também oferece uma ferramenta poderosa ao compreender que a mente é o criador da realidade. O indivíduo, ele é encorajado a moldar conscientemente sua vida e circunstâncias. Este princípio convida à introspecção, ao entendimento que somos co-criadores do universo em que habitamos. O segundo princípio, o princípio da correspondência, é encapsulado pela famosa máxima hermética: assim como é acima, é abaixo, assim como é dentro, é fora. Este princípio descreve a relação harmoniosa entre os diferentes planos da existência: o físico, o mental e o espiritual. Ele sugere que os padrões que governam o macrocosmo, como o movimento dos astros, refletem-se no microcosmo, como o funcionamento do corpo humano e da mente. Este ensinamento é, ao mesmo tempo, uma chave para o autoconhecimento e um lembrete de que as leis do cosmos são acessíveis a todos os que desejam estudá-las. O terceiro princípio, o princípio da vibração, afirma que nada está parado, tudo se move.
tudo vibra. Ele introduz a ideia de que todas as coisas, desde as formas mais densas da matéria até os pensamentos mais sutis, estão em constante movimento. Essa perspectiva não apenas antecipa as descobertas da ciência moderna sobre a natureza vibratória do universo, mas também oferece insights espirituais. Ao entender que tudo vibra em diferentes frequências, o indivíduo é encorajado a elevar sua própria vibração, buscando estados de consciência mais elevados e sintonizando-se com energias positivas. O quarto princípio, o princípio da polaridade, revela que tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos. Este princípio descreve a dualidade inerente à existência, como luz e escuridão, calor e frio, amor e ódio. No entanto, ele também ensina que os opostos são apenas extremos de uma mesma realidade e que a polaridade pode ser transmutada. Essa compreensão é uma ferramenta poderosa para o autodomínio, permitindo que o indivíduo transforme emoções e estados mentais indesejáveis em seus opostos mais elevados. O quinto princípio, o princípio do ritmo, afirma que tudo tem fluxo e refluxo. Tudo sobe e desce, como um pêndulo, por exemplo. Este princípio descreve o movimento cíclico que permeia toda a existência, desde os ritmos da natureza até os altos e baixos da vida humana. Reconhecer essa lei é aceitar a impermanência e a inevitabilidade das mudanças, mas também aprender a harmonizar-se com os ciclos naturais, navegando com sabedoria pelas marés da vida. O sexto princípio, o princípio da causa e efeito, ensina que toda causa tem seu efeito, e todo efeito tem sua causa. Ele reflete a interconexão de todos os eventos do universo, revelando que nada acontece por acaso. Este princípio é o convite à responsabilidade pessoal, ao reconhecimento de que nossos pensamentos, palavras e ações geram consequências. Ele oferece uma perspectiva de empoderamento, mostrando que ao agir com intenção e consciência, é possível moldar o futuro. O sétimo e último princípio, o princípio do gênero, explica que o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Este princípio transcende a ideia de gênero biológico, abordando as energias criativas que permeiam o universo. Ele ensina que o equilíbrio entre o princípio masculino ativo e o feminino receptivo é essencial para a manifestação e a harmonia em todos os níveis de existência. Além desses princípios, o Kybalion também representa reflexões sobre o papel do estudante e do mestre, a importância do discernimento e o uso prático do conhecimento hermético. Ele enfatiza que a sabedoria não é apenas algo a ser compreendido intelectualmente, mas algo a ser vivido. Cada ensinamento é uma semente que, quando cultivada com paciência e dedicação, floresce em transformação pessoal e em compreensão espiritual. Embora o Kybalion tenha sido escrito com um tom acessível, ele carrega um convite implícito à profundidade. Suas lições não são destinadas a serem lidas esquecidas, mas serem meditadas e integradas ao longo do tempo. Ele é um lembrete de que o verdadeiro conhecimento não reside apenas nos textos, mas na experiência direta e na aplicação prática desses princípios. O Kybalion continua a ressoar com os leitores de todas as épocas, oferecendo uma ponte entre a sabedoria ancestral e os desafios do mundo moderno. Ele não apenas explica as leis que governam o universo, mas também inspira uma jornada de autodescoberta e empoderamento pessoal. É, em última análise, uma obra que transcende palavras, guiando aqueles que buscam a verdade em direção a uma compreensão mais profunda de si mesmos e do cosmos. O Corpus Hermeticum é uma coleção de tratados filosófico-espirituais atribuído a Hermes Trismegisto, uma figura mítica que une os deuses Hermes da mitologia grega e Thoth da mitologia egípcia. Considerado a pedra angular da tradição hermética, o Corpus Hermeticum contém ensinamentos que buscam revelar os mistérios da criação, da divindade e da existência humana, orientando o leitor para uma jornada de autodescoberta e elevação espiritual. Este conjunto de textos, escritos em grego durante o primeiro século da era cristã, sugere que o contexto de sincretismo cultural, quando ideias gregas, egípcias e orientais confluíram para formar um sistema de pensamento,
profundamente místico e filosófico. O núcleo do Corpus Hermeticum está em sua tentativa de conectar o humano ao divino, apresentando uma cosmologia que explora tanto a origem quanto a finalidade do universo. Os tratados frequentemente assumem a forma de diálogos entre Hermes Trismegisto e seu discípulo Tat, ou entre Hermes e entidades divinas, como Poimandres, descrito no Nous, mente divina. Por meio dessas conversas, os textos exploram temas fundamentais como a criação do cosmos, a natureza da alma, o propósito da vida e a busca pela gnose, o conhecimento direto e intuitivo do divino. O tratado inicial, frequentemente intitulado Poimandres, é um dos textos mais emblemáticos do Corpus Hermeticum. Nele, Hermes tem uma visão transcendente da qual encontra Poimandres, a mente divina, que lhe revela a origem do universo. O cosmos é descrito como emanando uma luz divina e a matéria como uma sombra dessa luz, representa o estado inferior da existência. Nesse contexto, o ser humano é visto como uma criação especial, uma entidade que contém os elementos tanto divinos quanto materiais. Essa dualidade reflete a ideia central do hermetismo e de que a humanidade ocupa uma posição única no cosmos, sendo capaz de ascender à divindade por meio de conhecimento e da purificação. O Corpus Hermeticum apresenta a criação como um processo de emanação, onde o Uno, ou o Todo, manifesta o cosmos em diferentes níveis. O Nous, ou a mente divina, gera o universo mental, seguido pelo mundo da alma e, finalmente, pelo mundo físico. Essa hierarquia cosmológica reflete a estrutura espiritual do próprio ser humano, que contém esses mesmos níveis dentro de si. A jornada espiritual proposta pelos textos consiste em transcender os limites do mundo material e retornar ao estado de unidade com o divino, conhecido como apocatástase. Um dos conceitos centrais do Corpus Hermeticum é a ideia do homem andrógeno primordial, uma entidade que existia antes da separação dos sexos e que possuía características divinas e criativas. Essa visão simboliza a unidade original do ser humano com o divino e sua capacidade de criar em harmonia com as leis cósmicas. No entanto, a descida ao mundo material e a divisão do ser causaram um estado de esquecimento e separação, que os textos descrevem como o principal desafio espiritual da humanidade. A solução, segundo Hermes, é a busca pelo autoconhecimento e pela conexão com o divino. Outro tema recorrente do Corpus Hermeticum é o poder transformador da palavra e do pensamento. Os textos enfatizam que o Logos, ou a palavra, é uma força criativa que reflete a própria mente divina. Essa perspectiva ressoa com a visão hermética de que a realidade é mental, e em sua essência, e que a consciência humana tem o poder de influenciar e moldar o mundo. Esse processo também se manifesta na prática da oração e da meditação, que são descritas como ferramentas para alinhar a mente humana com a mente divina. O Corpus Hermeticum também aborda a relação entre o microcosmo e o macrocosmo, uma ideia que se tornaria um pilar da tradição hermética. Hermes ensina que o ser humano é um reflexo do cosmos, contendo dentro de si os mesmos elementos e as forças que compõem o universo. Esse princípio de correspondência sugere que, ao entender a si mesmo, o indivíduo pode compreender o universo e vice-versa. Essa visão integradora destaca a interconexão de todas as coisas e o papel central do ser humano como mediador entre o divino e o material. Embora profundamente espiritual, o Corpus Hermeticum não se limita à especulação metafísica. Ele também oferece conselhos práticos para a vida diária, enfatizando a importância da virtude, da disciplina e da busca pela sabedoria. Os textos frequentemente alertam contra os perigos da ignorância e do apego ao mundo material, encorajando o leitor a cultivar uma vida de contemplação e devoção. Essa combinação de filosofia elevada e prática moral reflete o caráter universal e atemporal dos ensinamentos herméticos. A influência do Corpus Hermeticum se estendeu por séculos, especialmente por sua redescoberta no Renascimento, quando foi traduzido para o latim por Marcílio Ficínio. Os pensadores renascentistas viam Hermes Trismegisto como uma fonte de sabedoria primordial,
que continha verdades compatíveis com o cristianismo e, ao mesmo tempo, enraizada nas tradições pagãs. Essa visão fez do Corpus Hermeticum uma ponte entre diferentes mundos filosóficos e religiosos, solidificando sua importância como um texto fundador do esoterismo ocidental. Hoje, o Corpus Hermeticum continua a ser um farol para aqueles que buscam entender a relação entre o humano e o divino. Seus ensinamentos transcenderam o tempo e o espaço, oferecendo insights profundos sobre a natureza e a existência e o potencial humano para a transcendência. É uma obra que convida o leitor a olhar além das aparências, a explorar os mistérios profundos da vida e a embarcar em uma jornada de retorno à fonte da luz. Mais do que um texto, o Corpus Hermeticum é um guia para a alma, um chamado para despertar a consciência adormecida e realizar a união com o todo. A Tábua de Esmeralda é, sem dúvida, um dos artefatos mais enigmáticos e influentes da história esotérica. Atribuída a Hermes Trismegisto, esta pequena, porém poderosa obra escrita sintetiza os fundamentos da alquimia e do hermetismo. Embora seu texto seja curto, ele contém um tesouro de sabedoria que intrigou filósofos, até os alquimistas e místicos por séculos. Envolta em mistérios, a Tábua de Esmeralda é tanto um símbolo quanto uma chave, desafiando os estudiosos a desvendar os seus segredos e aplicá-los na busca pela compreensão do universo e da condição humana. A origem física da Tábua de Esmeralda é um tema de debate que se perde no emaranhado entre os fatos históricos e as lendas. Sendo uma das traduções mais populares, ela foi descoberta em uma caverna no Egito, dentro da tumba de Hermes Trismegisto. Conta-se que a tábua estava gravada em uma única peça de esmeralda ou cristal verde brilhante, escrita em caracteres antigos, possivelmente hieróglifos. Esta história, porém, carece de evidências arqueológicas e é mais provável que seja um mito simbólico, reforçando a ideia de que o texto é um presente divino, um guia vindo de deuses para iluminar a humanidade. Outra versão sugere que a tábua foi trazida para o Ocidente pelos árabes durante a Idade Média. Muitos estudiosos acreditam que a primeira menção conhecida da tábua esteja em um texto árabe atribuído a Balinus, nome ocidentalizado de Apolônio de Tiana, um filósofo místico grego. Segundo esse relato, Balinus teria encontrado a tábua enquanto explorava uma tumba secreta de Hermes no Egito. Este texto, chamado de Kitab Sir al-Khaliqa, o livro de segredo da criação, ajudou a disseminar o conhecimento hermético no mundo islâmico, onde foi profundamente estudado e reverenciado. O conteúdo da Tábua de Esmeralda é notável por sua simplicidade e profundidade. O texto consiste em um conjunto de axiomas herméticos que descrevem as leis fundamentais do universo e oferecem instruções para a prática alquímica, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. Um dos trechos mais famosos da tábua é aquele que afirma: assim como é acima, é abaixo, assim como é dentro, é fora, para que o milagre do só se realize. Este princípio de correspondência é a base do hermetismo, sugerindo que o microcosmo humano e o macrocosmo universal são reflexos um do outro, conectados por uma ordem divina. A tábua também descreve o processo de transmutação alquímica, que é frequentemente interpretado como a transformação do chumbo em ouro, mas que também carrega um significado espiritual mais profundo, a purificação e a elevação da alma humana. Os alquimistas medievais acreditavam que a tábua continha a fórmula secreta para criar a pedra filosofal, a substância mítica capaz de transformar metais vis em ouro e conferir a imortalidade espiritual. A frase "separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande habilidade" é interpretada como uma instrução prática para esse processo, mas também como uma metáfora para a distinção e integração dos aspectos superiores e inferiores da existência. Curiosamente, o texto da Tábua de Esmeralda não sobreviveu em sua língua original. A versão mais antiga conhecida está em árabe, datando do século 8 ou 9, embora muitos estudiosos argumentem que ela derive de uma fonte grega ou copta anterior. Durante o Renascimento, a tábua foi trazida para o latim por mestres como Johannes Hispalensis e Gerald de Cremona, tornando-se uma influência central da alquimia europeia. A tradução latina, frequentemente encontrada De Alquimia de Roger Bacon, ou em outros tratados alquímicos,
solidificou a reputação da tábua como um texto sagrado da ciência esotérica. Além de seu impacto na alquimia, a Tábua de Esmeralda desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da ciência e da filosofia. Isaac Newton, por exemplo, estudou intensamente o texto e produziu sua própria tradução para o inglês, fascinando-se pelos princípios herméticos e pelo simbolismo alquímico. Embora Newton seja mais conhecido por suas contribuições à física e à matemática, sua paixão pela alquimia mostra como o pensamento hermético influenciou até mesmo os fundadores da ciência moderna. Os mistérios em torno da Tábua de Esmeralda vão além de sua origem e conteúdo. Alguns estudiosos questionam se ela foi realmente escrita por Hermes Trismegisto ou se é uma criação posterior atribuída a ele para legitimar sua autoridade. Outros sugerem que a tábua nunca foi um artefato físico, mas sim um conceito simbólico, representando a sabedoria esmeraldina, ou seja, o conhecimento puro e iluminador. A cor verde, associada à tábua, pode simbolizar a renovação, a vida e o crescimento espiritual, reforçando sua ligação com um processo de transformação alquímica. Outro ponto de fascínio é a interpretação esotérica da tábua como um manual para a ascensão espiritual. Muitos veem no texto uma descrição codificada do caminho que o iniciado deve seguir para alcançar a iluminação. Este processo começa com o reconhecimento da unidade do cosmos, passa pela purificação dos aspectos materiais e culmina na reintegração com o divino. A tábua não apenas descreve as leis universais, mas também propõe uma jornada interior, um chamado para transcender as limitações do mundo físico e despertar para uma realidade mais elevada. A Tábua de Esmeralda continua a inspirar debates e interpretações até hoje. Seu texto, ao mesmo tempo direto e enigmático, permite uma infinidade de leituras, desde as mais literais às mais simbólicas. Ela é um texto de como uma mensagem concisa pode conter camadas infinitas de significado, atraindo tanto místicos quanto cientistas, e servindo como um ponto de convergência entre o esoterismo e a racionalidade. Em última análise, a Tábua de Esmeralda é mais do que um artefato ou um texto. Ela é um símbolo vivo da busca humana por compreensão, transformação e transcendência. Sua mensagem ecoa através dos séculos, convidando cada nova geração a desvendar seus mistérios e a aplicar seus ensinamentos na jornada de descoberta universal e pessoal. É uma lembrança atemporal de que o conhecimento verdadeiro não é apenas um objetivo a ser alcançado, mas um processo de constante exploração e renovação. Os conhecimentos do hermetismo e da alquimia, embora enraizados em tradições antigas, têm aplicações práticas e profundas nos dias de hoje. Esses ensinamentos transcendem o tempo, oferecendo ferramentas para o autoconhecimento, a transformação pessoal e uma compreensão mais ampla do universo e dos nossos papéis nele. Mesmo em um mundo tecnológico e materialista, os princípios herméticos e alquímicos continuam a ressoar como guias valiosos para a vida equilibrada e significativa. O princípio hermético do mentalismo afirma que o universo é mental e nos ensina sobre o poder da mente na criação da realidade. Nos dias atuais, essa ideia pode ser aplicada ao desenvolvimento de mentalidade positiva e da clareza de propósito. Reconhecer que nossos pensamentos moldam nossas experiências nos permite cultivar intenções mais consistentes e agir de forma alinhada com os nossos valores mais elevados. Técnicas modernas de mindfulness, por exemplo, e visualização são exemplos e reflexos dessa antiga sabedoria, ajudando-nos a moldar uma vida mais plena e intencional. O princípio da correspondência, assim é acima como é abaixo, nos incentiva a encontrar harmonia entre nossas vidas internas e externas. Em um mundo frequentemente caótico, este princípio nos convida a criar o equilíbrio. O autoconhecimento e a introspecção tornam-se ferramentas fundamentais para alinhar nossa vida cotidiana às leis universais. Práticas como meditação, terapia e conexão com a natureza são formas contemporâneas de aplicar essa sabedoria, ajudando-nos a viver e com autenticidade e propósito. A alquimia, muitas vezes associada a transformações de metais em ouro, carrega um significado simbólico ainda mais profundo: a transmutação do interior. Nos dias de hoje,
Isso pode ser entendido como a capacidade de transformar desafios em oportunidades, fraquezas em forças e sofrimento em aprendizado. A jornada alquímica é uma metáfora poderosa para o crescimento pessoal. Práticas como o desenvolvimento emocional, a superação de traumas e o trabalho em prol de metas espirituais ou criativas refletem esse processo de purificação e elevação. Além disso, o princípio do ritmo, que nos lembra que tudo tem fluxo e refluxo, nos ajuda a navegar pelas mudanças inevitáveis da vida. Em tempos de instabilidade, essa lei nos ensina a aceitar os ciclos naturais da existência e confiar que até os momentos mais desafiadores darão lugar a novos começos. Aprender a fluir com esses ritmos, em vez de resistir a eles, é uma forma prática de aplicar a sabedoria hermética em nossas vidas diárias. A busca pela pedra filosofal, um dos maiores símbolos da alquimia, pode ser reinterpretada como a busca pela realização pessoal e espiritual. Não se trata de alcançar algo externo, mas de reconhecer a plenitude que já existe dentro de nós. Em um mundo repleto de distrações e superficialidades, o hermetismo e a alquimia nos convidam a olhar para dentro e a descobrir a nossa essência divina e a viver de maneira mais consistente e integrada. Em última análise, os ensinamentos herméticos e alquímicos são convites para uma vida de equilíbrio, de sabedoria e de transformação. Eles nos desafiam a ver além do óbvio, a explicar o potencial ilimitado de nossa mente e espírito e a encontrar harmonia no meio do caos. Aplicá-los hoje significa viver com intenção, buscar a evolução contínua e reconhecer que somos co-criadores da nossa realidade. Hermes Trismegisto, com sua visão atemporal, nos lembra que o conhecimento verdadeiro não está apenas em saber, mas em ser, transformar o chumbo de nossas experiências cotidianas no ouro da compreensão e da paz interior é o maior legado que podemos deixar para nós mesmos e para o mundo. Ao aplicarmos esses princípios em nossas vidas, nos tornamos a ponte entre o divino e o terreno, a manifestação viva do milagre do Uno.